Igreja Esmirna. Então a gente vai estar lendo de Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Quem não achou, o irmão já colocou na tela. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dar início? Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Bom, glória a Deus. Como eu disse, Esmirna, ela hoje em dia é a única igreja que existe. Das 7 igrejas que a gente vai estar estudando, das 7 igrejas que a gente vai estar lendo, a única que existe ainda hoje é a igreja de Esmirna. Hoje em dia ela está na cidade que se chama Izmir, na Turquia, né? E a única que restou de todas as que a gente está estudando. A gente tem a igreja de Filipos também, que foi onde Jesus falou coisas boas para ela também, mas que não sobreviveu com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Então a única atual igreja que está viva é a igreja de Esmirna. Algo interessante sobre essa igreja, que a gente possa estar vendo, é que mil anos antes de Cristo, foi quando foi inaugurado pelos gregos a igreja a cidade de Esmirna. E a gente, para ter uma ideia, quando foi 1000 anos antes de Cristo, a gente tem o reinado de Davi. O reinado do rei Davi foi basicamente na mesma época. Só que depois, 400 anos depois, ela foi totalmente destruída. Aí a cidade foi totalmente destruída. Ela deixou de existir, não existiu mais. Depois de ali 600 anos, que ela voltou a ser, que eles reedificaram a cidade voltou a viver, a ter vida novamente, né? Então algo interessante sobre isso que eu acabei de falar para vocês, que ela foi destruída, a gente vê realmente como Jesus começa a falar com aquela igreja. A gente vê no capítulo 8, que a gente vai estar estudando, mas antes eu queria falar um pouco mais sobre essa cidade. Bom, como a gente viu no culto passado, a gente tem o imperador Domiciano, né, aquele imperador que declarou que ele é Deus, né, que todos deviam adorar a ele. Mas a gente tem algo que era instituído naquele tempo, naquela época, que todos deviam dizer que César é Senhor. Era uma fala que todos falariam, deviam dizer isso. Os únicos que estavam que não declaravam isso, que não tinham problema assim, que eles podiam não declarar, eram os judeus. Os judeus conseguiram ali, conforme, né, a gente vê as barganhas deles, não passar por isso. Mas infelizmente os cristãos, eles passavam por isso. Eles tinham que dizer que César é o Senhor e tinham que adorar também o imperador Domiciano. E se eles não fizessem isso, a gente vê conforme foi a perseguição, a tribulação que eles passaram. Eles eram perseguidos, jogados em prisão, açoitados e muitas das vezes jogados às feras, né? Que ali tinha já inaugurado também o Coliseu, então eles morriam. Então muitos cristãos que estavam passando ali, que estavam sendo fiel às Escrituras, sendo fiel a Deus, eles eram mortos. Então esse era algo que acontecia ali, algo que a gente não vê muito hoje em dia, né? Principalmente onde a gente vive, mas que possa vir a existir. Amém? E outro assunto muito interessante sobre isso que a igreja ali situada, ela vem a acontecer essa situação e ela também fica num ponto específico, é um portuário também. Então ela e Éfeso, elas competiam em grandeza, elas competiam em riquezas.
as duas cidades. Pois quando ela foi reinaugurada, a cidade de Esmirna, ela se tornou uma cidade muito rica, onde os ricos moravam ali, tinha templos, muitos templos ali no monte. Então era uma cidade rica financeiramente. E outra coisa interessante daquela cidade é que eles estavam competindo entre Éfeso e Esmirna para ver quem construía um templo a Roma. Quem conseguiria construir um templo dedicado aos cultos para Roma, né? Um culto pagão ali para Roma. E Esmirna ganhou. Então Esmirna era onde era feito os cultos dos romanos que não estavam na Roma, né? Que estavam na diáspora de Roma. Então eles todos iam para Esmirna. Então por isso que a perseguição ali na cidade de Esmirna era tão grande, porque ali já existiam muitos dos soldados romanos, os imperadores, os governantes de Roma, tudo, e eles iam para aquela cidade. Então por isso que os cristãos daquela cidade sofriam mais do que as outras 7 igrejas que a gente vai estar vendo, porque ali existia um templo dedicado a Roma. Também tinha um templo do deus Zeus, tinha um templo também ali de uma outra que é o seu nome da mulher, não sei o nome da mulher, mas não era da Diana, era de outra. Então tinha muito ali desses deuses ali de gregos, deuses de grego. Então por isso que eles passaram realmente por esses pontos assim perversos de perseguição em Esmirna. Bom, a gente agora vem no versículo 8 de Apocalipse, que assim o Senhor Jesus retrata através de João, né, que a gente sabe que está tendo ali, quem está tendo essa visão, quem teve essa visão foi João, quem está escreveu o Apocalipse foi João, né, o discípulo amado de Cristo. Amém? Então ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esse é um ponto muito interessante de a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, porque hoje em dia a gente entende, amém, irmão? A gente sabe que Jesus vive, ele ressuscitou, amém? E ele voltará, glória a Deus, amém. Amém. Mas aqui ele diz assim para o pastor, para o líder que está ali: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isso aqui é muito interessante porque, como eu disse, a cidade de Esmirna, ela deixou de existir, ela foi destruída. Então praticamente ela foi inaugurada, teve vida, ela foi destruída, foi morta, e depois ela foi reinaugurada, então ela voltou a viver. Então esse é um ponto interessante que Jesus deixa exatamente isso, para que a cidade, para que os povos ali entendam a língua que Jesus está dizendo a eles. Jesus diz: esteve morto e tornou a viver. O mesmo aconteceu com a cidade, ela estava viva, morreu e voltou a viver. Então isso é algo interessante, porque os fiéis que ali estavam, todos entendiam que aquela cidade ela foi reinaugurada. Um dia ela deixou de existir, mas ela foi reinaugurada e se tornou uma grande cidade. Se tornou uma cidade tão grande quanto Éfeso. E depois, no versículo 9 diz: conheço a sua tribulação, a sua pobreza. Aqui é algo muito interessante para a gente entender, que Jesus inicia dizendo: eu conheço. Então é algo que todos nós, hoje em dia, a gente tem que estar lendo esse texto, lendo sobre as igrejas antigas, sobre a Bíblia, sobre as histórias da antiguidade que a gente tem, e não pensar que é só para aquele tempo. Porque muitos de nós acabam lendo a Bíblia e falam: mas isso é para aquela igreja, isso é só para aquele tempo, isso é só para aquilo, não é para hoje, não serve para nós, não serve para mim. Tudo serve para nós. Porque não quer dizer que agora a gente não passa por tribulação, a gente não está passando por perseguições severas como eles estavam passando, que a gente não venha a passar. Algo que a gente tem que estar ciente é que tudo pode mudar de um dia para o outro. A gente vê sobre essas questões de rumores de guerra. A gente não imaginaria que chegaria até aqui a Ucrânia. Se a gente parar para pensar, a gente sempre viu que teve guerras no Ocidente. Ali entre Israel, Paquistão, aqueles países ali, Iraque, a gente sempre, desde pequeno, a gente vê que ali sempre ocorreu e teve guerras ali. Mas a gente não imaginaria que chegaria até aqui, na porta da Europa. E hoje em dia está na porta da Europa, entre Rússia e Ucrânia. Então, para acontecer uma guerra mundial, é algo fácil. Não é difícil hoje em dia, com a tecnologia que a gente vê. Como a Nicole trouxe aqui no início, sobre a questão do Rio de Janeiro. A gente está vendo como que a gente viu as notícias, leu que os traficantes ali do tráfico, eles têm drone. Entende? Algo tecnológico, não é como antigamente. Antigamente, se não vê, na época ali era
na época de Jesus, dos irmãos ali, do rei Davi, era espada, lança e escudo. E às vezes flecha, né? Aí foi evoluindo, virou armas, espingarda, depois foi evoluindo, chegou os canhões de guerra. E hoje em dia tá aí bombas nucleares e tudo mais para destruir. E algo que Jesus deixou claro para nós é que a gente sofreria perseguições. A gente é contra o mundo, a gente é contra a maré do mundo. A gente é totalmente o oposto do que o mundo pede. O mundo pede que vocês buscam riquezas, que vocês talvez passem o pé nas pessoas, que vocês roubem as pessoas, que vocês, talvez para pegar um cargo de liderança, vocês tenham que difamar alguém. Mas o que Jesus diz para nós desde o início, que a palavra diz, é que sejam honestos. Sigam o meu exemplo. Sejam os meus seguidores. E como que a gente é seguidor de Cristo? Fazendo a vontade dele. Tendo ele como exemplo. É essa a vontade de Cristo. Mas aqui Jesus diz para eles, eu conheço a tribulação. Eu conheço a sua tribulação. Talvez naquele momento que eles estavam passando por aquelas perseguições, aquelas tribulações, matando todos ali, matava os filhos, matava os pais, os parentes, os parentes mortos, eles deviam dizer, mas Deus não está vendo, Jesus não veio, olha o que a gente está passando, olha essa perseguição. Mas Jesus deixa claro, eu estou vendo, eu vejo. Jesus, ele não está despercebido, ele vê tudo, irmãos, ele vê tudo. Isso é algo que eu falo para vocês sempre. De nada adianta a gente disfarçar que a gente é uma boa pessoa aqui na igreja. De nada adianta a gente vir aqui para a igreja e querer tratar todo mundo bem. Ah, eu te amo, irmão em Cristo. Sendo que fora daqui você é um monstro. Fora daqui a gente é um monstro. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então a gente tem que estar ciente disso, que a gente não adore e exalte ele somente aqui, mas na nossa vida dia a dia, na nossa vida diária. Que a gente tenha conexão, a gente tem essa intimidade com Cristo fora daqui, que é o mais importante para nós. É o fora daqui. Então, logo em seguida, Jesus diz que conhece a tribulação e a sua pobreza. Mas ele deixa algo declarado, mas você é rico. Quando a gente lê esse texto, a gente fala assim, tá, Jesus diz que conhece a tribulação deles, conhece a pobreza deles, mas diz que ele é rico. E você é rico aqui, não quer dizer que ele é rico, que a igreja é rica em ouro, em bens, ela tem muita dádiva, fisicamente falando, materialmente falando, mas não, ela é rica o quê? Espiritualmente. Esse é o mais importante para nós. De nada adianta nós ter muito dinheiro se a gente não tem Cristo. De nada adianta a gente ter bastante riqueza, não que isso não seja bênção. A gente não prega que isso é contra, amém, irmãos? Não me entenda mal, em nome de Jesus. Mas o mais importante para nós, como os cristãos, é ter a conexão com Deus. Estarmos conectados, estarmos no caminho certo, que é o de Cristo. Isso é a bênção para nós. Porque, por mais que a gente tenha dinheiro, a gente possa ter bens materiais, a gente possa comprar, a gente possa viajar, a gente tem tudo isso, mas de que adianta se a gente não tiver Cristo? Se é aquilo que a gente diz que segue? Muitos vão alegar, mas Jesus falou muito sobre o dinheiro, Jesus falou muito sobre os tesouros. E eu falo, realmente falou, mas qual foi o contexto que ele falou? Um dos contextos básicos que a gente entende, que Jesus disse foi, não junteis tesouros aqui na terra, mas junteis tesouro no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem, onde não consomem. O que isso significa? Eu tenho que pegar meu dinheiro aqui então e levar para o céu? Porque alguns acreditam, né, que levaria o dinheiro para a morte junto. Teve muitos antigos, quando eles foram mortos, eles abriram a cova deles, eles enterraram junto com eles o dinheiro. Enterrou o carro, enterrou ouro, entende? Porque eles acreditavam nisso. Mas não. É exatamente esse ponto, espiritualmente. Seja rico espiritualmente. Tenha conexão com Cristo espiritualmente. Ele vê tudo, irmãos. Ele conhece tudo. E aqui é algo muito rico para nós sobre essa questão aqui, porque a igreja de Esmirna, ela era pobre financeiramente. Ela era muito pobre. Ela não tinha como ajudar os irmãos que estavam passando por aquelas tragédias, os irmãos que estavam sendo mortos, a família deixada sem dinheiro, porque naquela época também as pessoas poderiam roubar os bens do outro. Você tinha uma casa
os caras de Roma, o governo romano ali, eles vinham e tomavam sua casa, tomavam seus bens. Eles roubavam, você ficava sem nada. Só que aí tem a igreja também de Laodiceia, que a gente vai estudar mais para frente, mas só para trazer aqui um ponto básico, que a igreja de Laodiceia já é o contrário, ela vive o contrário. Ela vive uma abundância financeira enorme. Ela é rica financeiramente. Só que Jesus diz a ela, você é pobre. Então para nós tem um contraste muito grande sobre essa situação. Por quê? Porque para nós o contraste muito grande é quando a gente vê que fala para nossa percepção, que nós é tão falha, a gente é tão mente pequena, que a gente pensa um pouco, a gente fala, a pessoa ela é pobre. Aí a gente imagina, a pessoa é pobre porque ela não tem dinheiro, né? A pessoa é pobre. Ela fala, ela é rica porque ela tem muito dinheiro. Mas na visão de Deus, o nosso Senhor, é completamente o contrário. Quando ele diz que ela é pobre, mas ela é rica, aqui para a igreja de Esmirna, ele está dizendo, você é pobre financeiramente, conforme aquilo que os homens podem te dar, conforme aquilo que você consegue buscar. Mas você é rica. Você é rica. Você tem aquilo que é mais importante, que é eu. É isso que temos que entender, irmãos. É essa riqueza, a riqueza espiritual. É a riqueza espiritual. E algo desses dois versículos que fica para nós, principalmente do versículo 8 e o 9, é que Jesus Cristo, ele anda entre as igrejas, ele vê tudo. Ele está presente, o Espírito Santo de Deus está presente, está vendo tudo que nós está passando. Não importa a batalha que cada um aqui esteja percorrendo. Não importa a batalha que estamos passando. Jesus está presente em nossas vidas. Temos que ter isso em nossas mentes. Temos que ser fiel a Ele. Sabe, tem algo que muitos diferem um pouco, que não entendam, é sobre prova e tentação. Prova é o Senhor Deus que manda você passar na prova. Ele estará com você. Ele está te provando, está nos provando para aquela situação. Mas muitas das vezes a gente passa por uma prova, a gente atribui diretamente a quem? A Satanás. Deus manda uma prova na nossa vida, que a gente passar por algo, para nos fortalecer, automaticamente a gente vai falar, isso aqui é de Satanás. Isso aqui não é de Deus não. Mas não, a gente está tendo força, sendo forjado, para que a gente tenha experiência, para que a gente fale depois com autoridade. Entende? É sobre isso. Aqui o que está acontecendo, que vai acontecer, que a gente vai ler, é que o Senhor está falando para eles sobre a prova que eles estão passando. Mas também vai dizer sobre a tentação. E a tentação é de quem? Do inimigo. Porque ele vem a tentar e vem para destruir. Esse é o ponto. Esse é o ponto entre os dois, que difere bastante, que muitos de nós não sabemos. Conforme a gente vê, quando Jesus foi batizado, ele foi levado a ser provado na onde? A ser tentado na onde? Por quem? Pelo Espírito. Por quem? Ser tentado por quem? Pelo inimigo. O inimigo tenta, mas Deus nos prova. Por isso que nas Escrituras dizem, também, é Jesus falando, acho que em capítulo 24, Mateus capítulo 24, lá que diz que muitos não aguentariam os tempos, o fim dos tempos. Por isso que eles foram abreviados. Porque se Deus não abreviasse o tempo, muitos de nós não aguentaria, não suportaria. Desistiríamos do sofrimento que estaríamos passando nos fins dos tempos. Porque quando a gente vê os relatos do fim do tempo, os relatos do fim do tempo são horríveis, são horripilantes. É difícil de imaginar passar por aquilo, onde terá perseguição, terá uma perseguição muito maior do que tem hoje em dia. Lá diz que a gente ouve rumores de guerra, mas isso é só o início. Imagina, o início, que já é tão perverso, imagina o fim como será, irmãos. A gente vê essas histórias onde os irmãos, os apóstolos foram martirizados e ter aquilo ali como início, onde a igreja foi lançada aos leões no Coliseu e ter ali como algo de início. Como será o fim, irmãos? O fim será cruel. Por isso que os dias foram abreviados, porque muitos de nós não suportariam. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Versículo 9, continuando ali de onde que você é rico. E diz, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui é quando a gente, imagina a gente ser chamado de algo assim.
por alguém hoje em dia, a gente vai achar ruim, né? Vai achar pessoa arrogante, né? A pessoa não tem Deus na vida dele, não. Mas aqui é Jesus falando para os judeus. E as blasfêmias dos que se declaram judeus. E não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Por quê? Porque na cidade de Esmirna, assim como eu disse, havia uma comunidade judaica muito influente e próxima das autoridades romanas. Eles eram próximas deles. Os judeus tinham privilégios. Eles tinham privilégios legais. Eles eram isentos de adorar o imperador. Então, se eles eram isentos, eles não tinham que adorar o imperador, eles eram livres. Eles já tinham uma liberdade maior do que os cristãos. Porque os cristãos eles eram obrigados a adorar o Senhor. Mas algo tremendo ali, que essa questão que Jesus diz para eles, que eles se declaravam judeus e não são. Por quê? Por que Jesus diz isso? Por que Deus diz isso? Porque Deus conhece. O que Deus está falando é tipo, se eles realmente fossem judeus, eles entenderiam quem era Jesus, quem foi Jesus. Eles entenderiam, mas não, os olhos deles estavam fechados. Como a gente vê as histórias sobre os fariseus, os escribas e tudo mais, é exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto em nossas vidas. Ali o que acontece, ali o que estava acontecendo. Que eles sendo Deus na terra, servindo a Deus na terra, uma religião de Deus, os judeus, eles não entenderam quem era Jesus. Não entenderam o que foi pregado, não entenderam o que foi ministrado para eles. Eles estavam perseguindo e ajudando os romanos a perseguir também os cristãos. Estavam juntos. Quando a gente vê as histórias sobre o Novo Testamento, sobre Paulo, Pedro, João, onde eles estavam, sobre quem estavam perseguindo eles, a maior perseguição que veio foi dos judeus. Os judeus eram cabeça das perseguições. Eles eram os que perseguiam os cristãos. Eles sempre foram os cabeças das perseguições ali aos irmãos cristãos. Não foi que a gente vê, não foi os romanos, os cabeças, mas não. Quando foi que Jesus foi tratado ali, quem que subiu para pegar Jesus no monte, quando ele estava com Pedro e os discípulos? Quem que chegou ali? Judas chegou com quem? Com os fariseus. Com os judeus. E os judeus depois levaram ele até a sinagoga deles, e ali Caifás e Anás, que estavam ali, que era sumo sacerdote, declarar que ele tinha blasfemado e declarar que ele tinha que ser crucificado. Depois dali que ele levou eles à autoridade, que levou ele a Pôncio Pilatos. Mas não era Pôncio Pilatos que estava perseguindo Jesus, eram os judeus, a religião. Entende, irmão? Muitas das vezes a gente faz o mesmo papel. A gente diz ter Cristo, a gente diz ter Jesus, a gente se considera mais espiritual que o irmão, a gente considera que a gente é mais do que alguém e a gente não entende. A gente está sendo igual aos fariseus, igualzinho. Porque eu oro mais que o irmão. Porque hoje em dia muitas igrejas estão cheias de revelação, né? Tem revelação para tudo hoje em dia. Se a gente for ver o Antigo Testamento, quando Deus fala com Abraão, a gente vê Deus falando com Abraão umas 3 vezes na história. Umas 3 vezes. Mas hoje em dia, todo culto, Deus está falando com as igrejas. Todo culto tem um pastor revelando algo de Deus. Entende? Deus não precisa falar muitas coisas hoje em dia. Tudo que Deus tinha que falar para nós está escrito. Naquela época, quando estavam os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, a gente entende. Os profetas, a gente entende. Por quê? Porque realmente não tinha isso falado ainda, então tinha que falar. Era um povo que tinha saído de uma cultura onde adorava outros deuses, no Egito. Então veio vindo, remodelando esse povo. Deus vem remodelando até vir Jesus. E quando Jesus vem e fala, eu sou aquele que os profetas falavam. Então Deus falava muito com eles naquela época. Mas hoje em dia parece que fala mais. Né? Ninguém quer ler a Bíblia hoje em dia. Todo mundo quer dar revelação. Você fala para os irmãos que vai ter um irmão que revela no CPF, os irmãos vão lá. A gente vê no Brasil, cheio de profeta que revela, profeta do CPF. Olha o que é isso, irmãos. Olha onde chegou a barbaridade. Ninguém quer procurar ser um verdadeiro cristão. Você tem que ter renúncia, você tem que renunciar. Ninguém quer isso.
Mas quando fala, tem um profeta ali que profetiza bênçãos, maravilhas, profetizou na minha vida um carro importado. Faz fila, pegou, não tem lugar para sentar. Entende? Olha pra gente ver. E muitas das vezes a gente pensa que Deus, quando Deus fala, é só coisa boa, né, irmãos? Deus não fala coisa ruim, né? Ah, não, coisa ruim vem de Satanás. Coisas boas vêm de Deus. Porque, né, coisa ruim sempre é destinada a Satanás na nossa mente. Mas se a gente ler, a gente reparar e a gente focar as histórias dos profetas do Antigo Testamento, a gente vai ver as revelações trazidas por eles através de Deus, e a gente vai dizer que tudo aquilo ali é de Satanás. Por quê? O que Jeremias dizia para o povo que foi disperso através do exílio na Babilônia? Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se voltar a Deus. Vocês têm que ter renúncias. Tem que ter arrependimento. Jeremias não falou para eles: continue trabalhando e ganhando o seu dinheiro. Continue mentindo. Continue que você vai ganhar uma carroça. Né? Porque naquela época era carroça, né? Carro de cavalo, boi. Vou te dar uma carroça nova para você. Uma roda maravilhosa trazida do Egito. É uma bênção. Mas não. Trazia o que é a palavra? Arrependimento. Vocês têm que se arrepender e voltar o coração para Deus. Aí as pessoas também não queriam ouvir, não. Aí você vê que ali no ministério de João de 40 anos, ninguém se arrependeu. Por quê? Porque nós, como humanos, como pessoas carnais, a gente tende para isso, pelos nossos desejos. A gente não tende pelos desejos de Deus, do Salvador. É muito mais fácil, muitas pessoas não gostam de ser exortado, muitas pessoas não gostam de ser chamado a atenção. Por quê? Porque nós é assim, nós é falhos, irmãos, somos falhos. Mas algo que a gente tem que colocar no nosso coração, que a exortação não é para te humilhar, sabe? É para te fortalecer, para te deixar mais forte, para abrir os olhos e falar: é verdade, eu recebo, mas ninguém quer receber, né? Seu irmão chama atenção, minha principalmente. Eu já fui chamado a atenção esses dias pelo meu pastor, fui chamado a atenção através do Espírito Santo para mim voltar o meu coração dedicado a Ele. Parar de ser essas coisas, questões de contas, de finanças, de mudança de vida, tudo mais, deixar isso na mão de Deus, entregar aos pés do Senhor. Aí eu poderia falar o quê? Não, você está arrependido, você é de Satanás, não é de Deus. Não, mas não, é isso que é o mais importante, é discernimento, entender que vem de Deus. E muitas das vezes a palavra que a gente acredita que é de Deus não é, irmãos. Porque se a gente for averiguar a fonte, tira nós do caminho. Tira nós do olhar, do caminho que estamos percorrendo com Cristo. Quando a gente vê Jesus com os discípulos, Jesus falando que ele seria traído, que ele seria morto, Jesus ia morrer. O que Pedro diz a ele? Não vai acontecer não. Ó, deixa eu falar para você. Isso aí que você está falando, vai acontecer não. Não. Te garanti. Chamou Jesus ali, repreendeu Jesus. Não vai acontecer, eu estou te falando. E se acontecer, eu morro por ti. Jesus vira para ele e fala o quê? Te repreendo, Satanás. Entende? Por quê? Porque depois a gente vê a sequência. Aconteceu aquilo que Jesus disse ou não? Aconteceu. Judas vem, ele chama Judas de quê? De amigo. Olha que incrível isso. Pedro, que estava com ele, é chamado de Satanás. Judas, que entregou, é chamado de amigo. Por quê? Porque a gente tem que entender que Judas o colocou num propósito que Deus tinha feito para ele. Era um propósito destinado a Jesus. Jesus tinha que pagar o preço por nós, irmãos. Não tinha escolha. Ele deveria morrer pelos nossos pecados e as nossas transgressões. Ele tinha que morrer para ressuscitar e nos ressuscitar nele. Seremos salvos através dele. Mas nós, muitas das vezes, seríamos como Pedro. Se estivéssemos ali, agiríamos como Pedro, tirando Jesus do caminho, do foco, do destino que Deus tinha colocado a ele. E a gente acha que é certo. Muitas das vezes, a gente vê um irmão passando por algo, por uma prova, a gente vem e fala: essa prova vai acabar, irmão. Deus é contigo. A gente chega no irmão e fala: isso aí é Satanás. Repreenda. Está orando pouco. Tem que repreender. Deus, se acontecer comigo, a primeira coisa que eu faço, eu repreendo. Entende? Mas não, muitas das vezes é Deus nos forjando, nos fortalecendo. Mas não está tanto fechado com isso de eu não posso dar brecha para o inimigo,
que a gente acaba não dando brecha nem para Deus. A gente acaba se conectando da conexão com Deus através disso. É isso que a gente tem que entender. E ali os judeus que estavam ali em Esmirna, que eles tinham uma autoridade também através dos romanos, que eles não precisavam adorar a Deus, eles estavam perseguindo os cristãos. Os cristãos poderiam muito bem falar, não, isso aí é de Satanás, isso aí tudo é, mas não, Deus fala para vocês, vai ser forte. Esses judeus estão perseguindo vocês? Eles se declaram judeus? Não são. Não são. Antes são o quê? Sinagogas de Satanás. Já está destinado o caminho deles. Qual é o destino deles? Inferno, irmãos. Porque não se arrepende, coração duro, coração de pedra. Não tem arrependimento. Acha que está fazendo aquilo para Deus, mas pelo contrário. Muitos deles sabiam que o que faziam é errado. Isso que é o mais incrível. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê a questão de Nicodemos. Não sei se vocês lembram de Nicodemos quando ele vai ter um encontro com Jesus. Ele prefere ir à noite porque não quer ser visto. Ele é um mestre. Ele ensina. Se ele for visto andando com Jesus, eles estão chamando Jesus de um pecador, um herético das Escrituras. Não pode, está perseguindo Jesus, quer matar Jesus. E Nicodemos vai ter com Jesus à noite, nas escondidas. E quando Nicodemos chega para falar com Jesus, Nicodemos falou o que para Jesus? Eu sei que o que você faz é de Deus e provém de Deus. Muitos de nós sabemos que você opera porque Deus está com você. Então, algo que a gente tem que entender é que não podemos deixar claro que todos ali, muitos deles sabiam que Jesus vinha da parte de Deus. Ele não chega dizendo, eu sei que o que você faz provém de Deus, mas ele sabe, nós sabemos. Os nós é um plural. Se nós é plural, é um grupo. Se é um grupo, os líderes sabiam, porque Nicodemos estava com os líderes sempre. Então eles sabiam que Jesus vinha e que provinha todos os milagres e maravilhas era feito através de Deus. Mas eles não quiseram aceitar. E a gente fala que eles não quiseram aceitar, não é porque, mudança. Não, coração duro. Coração voltado para as riquezas. Eles tinham fama, tinham lugar de honra, tinham honrarias. É isso que eles buscavam. Eles não queriam perder isso, não queriam largar isso. E muitas das vezes para nós também é difícil largar muitas coisas em nossas vidas para Deus. A gente quer as coisas fáceis desse mundo. Enquanto a gente tem algo, a gente conquista, a gente quer conquistar do jeito errado. E a gente não quer largar. E às vezes, muitas das vezes, a gente quer ficar disfarçar, falando que aquilo é de Deus. Deus está me... Quem não viu essa questão das bets no Brasil? Onde teve aqueles influencers. Um influenciador falou, se Deus... Eu acredito em Deus, é Deus que está me dando. Olha o absurdo. Deus está te dando algo, esperando você em algo errado. Entende? Esses são os pontos primordiais. Os judeus faziam exatamente essas questões ali. Seguia os cristãos, mandava os romanos perseguir os cristãos, falando que os cristãos estavam errados e que eles estavam certos. E que lá era uma heresia, que lá era uma blasfêmia contra Deus. Porque nós temos Satanás, nós sabemos que Deus falou com Abraão, o nosso pai. Esses aí eu não sei quem são, falam que Jesus, não sei o que, Jesus já morreu, dizem que ressuscitou, estão inventando. Porque quando os romanos vão ali, que eles estão ali, depois todos os soldados que estavam ali com Jesus, eles são mortos, eles pegam e começam a inventar. Fala, agora a gente tem que pagar as pessoas para começar a inventar que quem roubou o corpo de Jesus foram os discípulos dele. Falar que é mentira. Olha a inteligência dos judeus. Os caras são inteligentes, os caras não querem perder não. Vamos pagar agora para eles começar a sair falando que foram os discípulos dele que roubou o corpo de Jesus ali. O corpo de Jesus. Começaram a sair com isso. Só que algo muito bonito para nós é que todos nós aqui entendemos que ninguém morre por causa de uma mentira. A gente sustém uma mentira até um certo ponto. Todo mundo consegue sustentar uma mentira até um certo nível, mas não nível de morte. Imagina você morrer sabendo que algo é mentira. É o que o John Piper fala. Ou Jesus é o Deus verdadeiro, ou ele é um lunático. Jesus, ou ele é o Deus verdadeiro, ou ele é um lunático, porque não tem como sustentar uma mentira. E a gente vê a história da igreja, a história dos nossos irmãos cristãos vindo, sendo perseguida, igual a gente vê a igreja de Esmirna, e a gente vê as pessoas morrer pelo nome de Jesus, e aquilo ser uma mentira. Entende? Não tem como. Por isso que a gente fala, a gente crê, a gente acredita que Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus é o nosso Senhor.
E Ele virá buscar os seus, a sua igreja, irmãos. Permanecemos firmes no caminho. Por mais que a tribulação está sendo difícil, por mais que tenha alguns, assim como tiveram ali os judeus, tem algum na nossa vida, que a gente tem que se lembrar disso, que eles são sinagogas de Satanás, que não possa tirar o nosso foco que é Cristo, que a gente possa perseguir o caminho estreito, não é somente a porta estreita, mas sim o caminho, porque muita gente foca na porta estreita, mas esquece do caminho, porque o caminho também é estreito, começa a andar no caminho largo, e o caminho largo é perdição, irmãos. Entendemos que Cristo está com nós, Cristo está com a gente. Os judeus usavam o nome da religião para atacar os cristãos. Eles eram os primeiros instrumentos usados a perseguir os cristãos. Hoje a gente tem muitas coisas que perseguem a gente, principalmente o mundo. Tem muitas pessoas que dizem que quando a gente prega a verdade, a gente prega o que a Escritura diz que a gente é religioso. E muitos dizem que hoje nós somos fariseus por pregar a verdade. Um absurdo nos nossos dias. Mas amém por isso. Versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova, e vocês terão tribulação de 10 dias. Observe bem comigo o que diz aqui no início. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Jesus não diz aqui, não tenha medo, vocês não sofrerão. Né? Não sei se vocês já viram, se aconteceu com vocês, mas quando alguém vai querer evangelizar outro, vai querer evangelizar um irmão, ou muitos falam isso para vocês, já falou, você tem que aceitar Jesus na tua vida. Esses problemas que estão passando aí vai acabar. Aceita Jesus, irmão. Jesus é a solução. Vai sofrer mais. Você está passando por problema aí financeiro, problema de perseguição, família não te gosta, teu pai quer te matar, o teu irmão quer te assassinar. Jesus te ama, irmão. Não vai sofrer não. Né? Quem nunca ouviu essas coisas? Quem nunca ouviu alguém falar isso para vocês? Aceita Jesus, você não vai sofrer. Mas não, Jesus diz o contrário. Jesus nos evangelhos já diz que a gente ia ser perseguido. Aqui, para a igreja de Esmirna, ele diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ele diz, você vai sofrer, mas não tenha medo. Aí a gente fica assim, mas o rapaz falou que eu não vou sofrer. Mas a Bíblia, Jesus diz que eu vou sofrer. E agora? Né? Como é que é isso aí? A gente tem que entender. A gente vai sofrer. A gente não tem que ter medo disso. A gente vai ser perseguido. Muitas pessoas que gostavam da gente, muitas pessoas que conheciam a gente quando a gente era mais adolescentes. A gente tem muitos colegas. Hoje eu chamo de colegas. Não chamo mais de amigos, porque são colegas, conhecidos. Eles muitas das vezes vão ser usados por Satanás para te apontar o dedo. Você é muitas coisas. Né? Vamos falar aqui não. Mas enfim, é isso. Vão ser usados. E Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer pelo meu nome, mas não tenham medo. E ele diz depois, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Aqui, por que ele diz isso? Não quer dizer exatamente que o diabo, né, o que muito imagina é um bicho com rabinho, com um garfinho na mão e um chifrinho, né? Vinha assim te pegar e jogar você na prisão. Pá, não, é pessoa sendo usada por Satanás. É pessoa sendo usada. E o que está acontecendo ali? Os judeus, os romanos. Estão perseguindo os cristãos. E tem outras, a gente fala só dos dois, porque o texto diz só os dois. Mas quando a gente estuda a história de Esmirna, a gente estuda a cultura de Esmirna, a gente vê que tinha várias religiões ali. Mas a religião perseguida era qual? A de Cristo. Era dos cristãos. Tinha ali gente da deusa Diana, dos Zeus, cultuava Zeus, mas está tudo bem. Zeus está tudo bem. Judeus também estão isentos aí e tal, eles pagam a gente um tributo pra gente, está tudo certo. Dinheiro. Mas os cristãos aí é complicado, não adoram o imperador. Não fala que César é o Senhor. Não obedece nada. Os judeus que eram de falar que o pai deles é Abraão, que segue o que é certo, não gosta deles. Esse povo aí é herético mesmo, esse povo é doido. Tem que perseguir esse povo, tem que acabar com eles. E tá até hoje, né, irmãos? A gente está aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas Jesus deixa algo claro no texto. Que as pessoas iam ser
para que sejam postas à prova. Esse é o ponto primordial para nós que a gente tem que entender, irmãos. Por quê? Porque muitos de nós, a gente conhece muitos. Mas quando chega o primeiro problema na vida, a pessoa já põe o pé fora. A pessoa está com Cristo, está com Deus, mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, sai. A primeira dificuldade que tem na vida já sai. É isso que Deus está falando, Jesus está falando. E muitas das vezes, essa perseguição, essas tribulações são bênçãos, irmãos. Por quê? Porque revela realmente quem é quem. Amém? Porque muitos de nós que estamos aqui dizemos amamos Deus, amamos Jesus. Eu sou seguidor de Cristo, sou fiel a Cristo. E a gente acredita. Porque a pessoa se mentir para mim, não tem problema. O problema é que Deus conhece. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é. Para mim você pode dizer que você faz todas as maravilhas que eu vou dar um ponto de confiança. Mas Deus sabe exatamente quem você é. Então quando vem essa perseguição, que vai ser testado, vai ser provado, vai vir Satanás, vai te perseguir, aí você vê realmente se a pessoa é cristã. Porque se tiver 5 pessoas ali que está sendo usado por Satanás, e tem essa pessoa sozinha, eles falam, e aí, você tem religião? Aí você vai ver se a pessoa vai confirmar ou não. Aí umas pessoas com um pedaço de porrete falam, então, você é seguidor de Jesus? Vai, por quê? Não, nós não gostamos, nós estamos procurando para matar. Aí você vai ver se a pessoa é ou não é. Aí você vai ver se a pessoa vai falar assim, sou sim, ó, eis-me aqui. Né? Eis-me aqui. Não, você vai ver se a pessoa fala assim, não, conheço aí não. Que? Vai ser igual o Pedro ali, onde Jesus fala que vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. O que acontece? Chega ali a empregada do templo, sai para fora, vê Pedro ali na fogueira. Ah, você é dos dedos, né? Você segue esse cara aí. Pedro vira e fala, não conheço. Não conheço não. Não sei quem é, não, estou aqui só de curiosidade. Escutei uns gritos aí à noite, ninguém vê. Aí tá, sai pra lá, Pedro afasta, né? Pedro vai lá pro outro lado da fogueira. Fala, deixa eu ficar do outro lado que tá mais em paz. Aí fica ali olhando. Aí chega mais gente ali e fala assim, você se veste como ele. Você não é daqui, você se veste como ele. Você é seguidor dele. Pedro olha assim, fala, vai dar ruim isso aqui pra mim. Não sou. Os caras aí, o que aconteceu? Eu não sei. Não sou. E sai de novo ali. Aí chega mais gente ali onde acontece. Que é nessa terceira vez as pessoas chegam de novo e falam, não, você se veste como ele, você se parece com ele, e você fala como ele, você é sim seguidor dele. E ele começa, ali a Bíblia diz que ele começa a murmurar e a praguejar, a insultar a Cristo. E aí o galo canta. E aí ele chora, porque ele se lembra o que Jesus tinha dito a ele. E sai, e volta a ser quem ele era, o quê? Um pescador. Abandonou, mas Jesus vai até ele depois e restaura aquilo que foi perdido. Glória a Deus. Ele é restaurado. E muitas vezes a gente tem que entender isso. A gente tem que ter firme, irmãos. Vai passar por situações, vamos, mas tenhamos um pé firme no chão. Se as pessoas tirar seus pais, querer tirar sua paz, falar, não, eu sou seguidor de Cristo, eu amo a Cristo, e para mim não importa, você vai me matar, me mata logo, que eu vou estar com o meu Senhor. É isso, é a bênção para nossas vidas. Que o sofrimento não será eterno. Por quê? Porque aqui diz que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova, e vocês terão tribulação de 10 dias. Então que já tem um decreto de Deus. Vai ter uma perseguição? Vai, mas tem um tempo. Tem 10 dias. Acabou. Depois de 10 dias está tudo bem. Então permaneçam firmes. Vai chegar, vai vir, mas tem 10 dias, irmãos. Permaneçam firmes. É isso que a gente tem que ter isso na nossa mente. Algo que diz aqui, no próximo versículo 11, ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. O que a gente tem que ter sobre isso? No versículo 10, que está para finalizar, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não significa exatamente, você tem que morrer mesmo ali, vai ser fiel você morrer. Mas o que Jesus está dizendo para eles é
que se for que chegar até esse ponto, seja fiel. Se for para vocês morrer pelo meu nome, seja fiel. Não tenham medo. Não tenha medo. A gente tem que ser fiel até a morte, irmão. Amém, irmãos? Até a gente morrer, a gente vai ser. Mas se caso acontecer de surgir uma perseguição hoje, através dos cristãos, que quer matar os cristãos, a gente não sabe. Mas se chegar a acontecer, todos os cristãos ser declarados que vai ter que morrer, seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E Jesus vai dar o que é a coroa da vida. Isso é mais importante para nós, irmãos. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos. Reinar com Cristo, estar com Cristo. Tem que ser fiel, irmãos. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aqui o dano da segunda morte é perante ao juízo de Deus. Quando Jesus irá julgar a nação. Quando ele voltar novamente, levar os salvos para ele, para estar com ele, os que estiveram mortos vão ser ressuscitados para ser julgados pelas suas obras. Ali haverá a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque quem morreu, uns vai estar descansando com Jesus no paraíso, outros vai estar no inferno. Mas a Bíblia diz que todos irão participar do juízo de Deus, de Jesus. E nesse juízo, o que estiverem no inferno vai ser lançado num lago de fogo, onde haverá a segunda morte. Mas nós, como os cristãos, nós como salvos, nós que estamos em Cristo, nós que seguimos seu caminho, não passaremos pela segunda morte. É essa bênção que é destinada a nós, irmãos. É essa bênção. Algo que eu deixei aqui para finalizar é uma história muito linda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um livro chamado O Martírio de Policarpo. Policarpo, ele era o líder da igreja em Esmirna. Logo após João ser levado em prisão a Patmos, a ilha ali de Patmos, o Policarpo era o seguidor, era o discípulo de João. Ele andou com João, ele esteve com João e ele cuidava dessa igreja, da igreja de Esmirna. E algo interessante é que logo após essa carta, 60 anos após, ali antigamente era chamado de bispo, né? Não era chamado de pastor, Policarpo era chamado de bispo, ele se recusa a adorar o imperador. Ele recusa a adoração ao imperador. Por quê? O imperador o romano diz a ele, o governador romano, ele fala para ele assim: jura por César e eu te libertarei. E ele diz o quê? Policarpo diz o seguinte para aquele governador: há 86 anos, Policarpo tinha 86 anos já, irmãos. Há 86 anos sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? 86 anos eu sirvo a Cristo, eu estou com Cristo. E agora você está pedindo para me blasfemar contra Deus, adorar um imperador? Como posso eu, depois de tantas bênçãos que Jesus me deu na minha vida? Não vou fazer isso. E o governador insistiu, e as pessoas que estavam do lado também insistiram. E ameaçaram de várias coisas. Você vai morrer, a gente vai te matar. Aí eles falaram, porque naquela época já a cruz já deixou de ser algo, uma morte cruel, horrenda. Porque eles falavam assim: a gente vai te queimar. Se você recusar, se não falar que o César é o Senhor, tem que falar que o imperador é o Senhor, a gente vai te queimar. Você vai morrer queimado. E ele pegou e falou, insistiu para isso, e ele falou: não. Aí tem algo que ele fala que é incrível, que eu notei, ele falou assim: você me ameaça com fogo que queima por pouco tempo, mas não conhece o fogo eterno reservado aos ímpios. Por que demora? Acenda logo a fogueira. Será que a gente aguentaria? Será que a gente resistiria? Será que a gente passaria por isso? Será que a gente entenderia? Será que a gente consegue entender o que é isso? Um homem, um senhor de 86 anos, serviu a Cristo a sua vida toda, andou com Cristo, esteve com Cristo durante a sua caminhada inteira. Quando chega a 86 anos de sua vida, já está perto da morte, já está perto de morrer, vem algo cruel em sua vida. Para muitos de nós, hoje em dia, isso não acontece.
Porque muitas igrejas pregam o quê? É bênção, é maravilha. É maravilha, você não vai ser perseguido. Isso aí não existe. Isso aí não existe, irmãos. Não vai ter nada disso. Você não vai passar por isso. Muitos de nós pregam exatamente sobre isso. Mas Policarpo chegou aos seus 86 anos e foi testado a sua fé. Ele foi provado na sua fé. Ele entendeu. Ele entendeu. A partir daqui, eu com certeza vou morrer. Eu não vou ter escapatória. Porque estão dizendo para mim que eu devo adorar o imperador. E se eu não adorar esse imperador, já falaram que eu vou sofrer várias coisas terríveis. Talvez ser degolado, talvez ser espancado. Mas algo que eles estão falando para mim, que já colocaram lá fora, já tem lá fora reservado, é uma fogueira. Tem lenhas, tem uma fogueira. E nessa fogueira serei posto eu, para ser queimado e morrer. O que eu devo fazer? Negar o meu Senhor, que eu servi a vida toda? Ou ser morto aqui agora e estar com Ele na glória? E algo que Policarpo escreve é isso. Fala para eles a última frase de Policarpo. Se vocês quiserem ler depois a história de Policarpo, tem depois na internet, só vocês procurarem, baixar em PDF. Que chama O Martírio de Policarpo. Leiam, irmãos. Leiam e se emocionem como eu me emocionei. Porque ele diz exatamente essa frase: vocês estão me ameaçando com fogo, palavras, mas vocês não entenderam ainda. Porque tem um fogo que queima, esse fogo vai me queimar por pouco tempo. Isso aqui não vai durar a eternidade. Mas vocês não conhecem o fogo reservado eternamente aos ímpios. E ele pega e diz exatamente essa frase: por que vocês estão demorando? Coloquem o fogo, porque eu estarei com Jesus. Eu estarei com Cristo, nosso Senhor. E realmente ele morre queimado. Mas não nega o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Algo que a gente tem que entender, que a gente traz para nós dessa igreja de Esmirna, para os nossos dias, primordial é: sejamos fiel até a morte. Se preciso for morrer por Cristo, morreremos. Porque Ele nos dará a coroa da vida, a coroa eterna. Talvez o mundo não reconheça isso que a gente está aqui dizendo. Talvez a nossa, a sua, a de alguém que você conhece, a fidelidade parece ser vã. Parece que, ser fiel até a morte, algo pesado, difícil, cruel. Mas o que Deus deixa para nós, que Jesus diz, que a gente tem que entender, é que Jesus está vendo. E Ele está vendo tudo que a gente está passando. E a recompensa está preparada, está reservada. Lembre-se disso, irmãos. Lembre-se de algo quando vocês passarem por várias provações, várias tentações, várias perseguições talvez, algo difícil de entender. Lembre-se das pessoas que passaram também. Lembremos dos martírios que existiram. Lembremos dos apóstolos, exceto João, mas de todos os apóstolos. Foram decapitados, foram mortos, crucificados por Jesus. Através do nome de Jesus, por não negar Jesus. Não neguemos também, irmãos. Imaginem uma vida com Cristo, que maravilha. Mas imagine uma eternidade no inferno. Sofrendo, agonizando. Mais vale ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Mantemos firmes, irmãos. Por pouco tempo. Será pouco tempo. Não sabemos nosso destino de amanhã. Não sabemos se acordaremos vivos. Mas a gente tem que ter certeza que acordaremos amanhã em um lugar. Eu espero que todos nós tenhamos em mente que estaremos com o Senhor. Se morrermos hoje, estaremos com o Senhor amanhã. Hoje mesmo. Lembremos disso, irmãos. Glória a Deus. Permaneça firme, irmãos. Permaneça firme. Passemos nosso momento de ceia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 29. Glória a Deus.
Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado braços, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém, irmãos? Bom, hoje eu vou trazer algo primordial para nós aqui. O que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 11, em capítulo 11, que se a gente for ver, mas eu vou resumir um pouco, é que eles estavam celebrando a ceia de uma forma errada. Porque os ricos traziam as suas comidas, traziam os vinhos, e eles já começavam a comer, já começavam a beber, sem esperar os pobres chegar. Então eles estavam fazendo uma bagunça, uma baderna, com aquilo que era sagrado, aquilo que Jesus deixou para nós. Eles estavam se embriagando. Os irmãos que trabalhavam muito, que chegavam ali um pouco no horário mais tarde, eles chegavam ali e já tinha gente já bêbada com o vinho. Embriagado, sabe? Tava uma bagunça. E Paulo escreve para eles aqui exatamente sobre isso. E quando a gente vê a igreja de Corinto, ela era uma comunidade muito rica em dons. Tinha muitos dons ali espirituais, mas cheia de problemas morais e relacionais. Paulo tratou essa igreja, por isso que a gente tem 2 livros dessa igreja, 2 cartas à igreja de Corinto. Primeira carta de Coríntios e segunda carta. Porque deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Deu muito trabalho. A gente vê que eles viviam numa cidade, quando a gente vê a cidade de Coríntios, era muito próspera, mas também imoral. É uma espécie de metrópole comercial da época. Era portuária também, porque a Turquia ali, onde a gente fala que as 7 igrejas da Ásia Menor, elas são tudo perto do porto, tudo perto do mar, né? Então tudo portuária. Né? Cheio de influência religiosa, culturais, religiões diferentes. Então tinha muito problema ali. Paulo teve muito problema com eles em questão disso. A gente vê depois, a gente não vai estudar, mas eu deixei marcado aqui, tinha divisões internas. Começou com divisão interna em 1 Coríntios, capítulo 1 e até o capítulo 3. Paulo tratou divisões internamente. Depois a gente vê depois dos pecados sexuais que tiveram também, que Paulo tratou. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos, e capítulo 6, teve essa questão também. Depois questões sobre idolatria e liberdade cristã, no capítulo 8 a 10. E aqui no capítulo 11, é a forma desrespeitosa como estava celebrando a ceia do Senhor. É algo difícil de entender. Por quê? Naquele tempo a ceia do Senhor era feita junto com uma refeição completa, que se chamava ágape, né? Ou festa do amor, que era o título. Mas em Corinto, os ricos chegavam primeiro, traziam a sua própria comida e vinho, e comiam e bebiam até se fartar. Alguns até se embriagavam. Enquanto os pobres que vinham depois ficavam sem nada. Então ali, cadê o amor de Cristo? Mais vale você dar do que receber. Esqueceram. Banalizaram. Virou uma baderna. Por quê? Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. É o que Paulo está tratando ali com eles. Ou seja, o que deveria ser um momento de comunhão, de lembrança do sacrifício de Cristo, se tornou um ato egoísta, um ato de divisão. Estava tendo divisória. Então só os ricos comiam, porque os ricos traziam, não esperavam pelos irmãos pobres. Os irmãos pobres, quando chegavam, já não tinha mais, tinha pessoas bêbadas. Virou uma baderna, uma verdadeira baderna isso. E Paulo fica muito firme, ele é firme nas palavras deles, e diz que aquilo não era ceia do Senhor. Diz que isso já não é mais ceia do Senhor. E ele diz exatamente para eles como que é. E o que ele diz, que é o que a gente leu, que eu vou repetir, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então ele passa realmente como foi. Jesus foi traído, mas ele repartiu o pão com todos.
Jesus não era egoísta, mas ali estava tendo egoísmo. Jesus não veio dividir, não estava tendo divisão ali entre eles quando os discípulos tomou a ceia com Jesus. Mas eles ali como irmãos, como seguidores de Cristo, estavam fazendo divisão. Estava tendo divisão dentro, internamente, novamente. E ele reforça, Paulo reforça o que é o ato da ceia. O que a gente tem que entender sobre a ceia? É o memorial da morte de Cristo. É sobre Cristo, irmãos. É um momento também que a gente tem que auto-examinar nós mesmos. A gente não pode esquecer disso. Porque em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então aqui o que Paulo está dizendo? Não é o pastor, não é o Paulo que tinha que falar: você toma a ceia, você não toma, você toma, você não toma, você toma, você não toma. A gente não tem que fazer isso. Cabe a você mesmo examinar se você deve ou não, se você está apto para tomar ou não. Não é eu, é você. Porque você vai estar tomando juízo sobre sua vida. É sobre você e Deus, irmão. Não é sobre o pastor, Porque muitas das vezes alguém toma a ceia e alguém vem falar comigo, né? Assim, você viu que tal irmão tomou a ceia? Eu falo: vi, mas você acha certo isso aí? Eu falo: irmão, não acha nada. Eu não tenho que achar nada, é entre ele e Deus. Eu explico o que está dizendo o texto, a pessoa quer tomar ou não quer tomar, é ela. Porque ela está tomando juízo para ela mesma, ela sabe das consequências. Se ela está em pecado e está tomando, ela sabe que ela está tomando juízo para a vida dela. Não é sobre mim. Porque muitas das vezes a gente quer tomar a ceia, a gente está errado. Estou dando exemplo meu, irmãos, eu estou errado. Eu estou num pecado aí, estou errado. Aí eu chego na igreja e vai ter o momento da ceia. Aí eu estou ali assim, a pessoa fala assim: o momento da ceia, coloque de pé, vamos passar o momento da ceia, tal, o momento da ceia, entrega a ceia, por favor, irmão, não entrega. Aí chega em mim, aí eu falo: se eu não tomar essa ceia, os irmãos vão falar: está em pecado. Eu vou tomar, porque, né, simplesmente ninguém vai falar que eu estou em pecado. Deus está vendo, cara, que adianta? Imagina que barbaridade. Eu tomar um juízo para minha vida sabendo que Deus sabe que eu estou errado. Porque eu quero passar uma boa impressão para os homens. Olha que absurdo. Olha que absurdo, mas não, a gente tem que entender que quem vê é Cristo, quem sabe é Deus. Deus está vendo tudo, irmãos. Você está tomando juízo para si mesmo. Se você está em pecado, vai atrás de arrumar isso. Peça perdão a Cristo. Se brigou com o irmão, peça desculpa ao irmão. Entende? E toma a ceia, participe, porque todos devemos participar. Mas tenhamos consciência, se você está em pecado, eu como aconselho, eu aconselhando, irmãos, não é eu ditando algo, eu aconselhando, não tome. Está em pecado, irmão, não tome. Reata de novo, novamente com Deus, primeiramente com Deus, sabe? Resolva o seu pecado e depois tome, porque é o momento onde todos nós devemos participar. Sabe, a gente só tem uma vez por mês hoje em dia. Antigamente era toda vez que os irmãos se reuniam. Mas por causa disso que Paulo está tratando aqui, continuou acontecendo a mesma coisa. Antes não era suco, era vinho. Mas infelizmente, né, lidamos com pessoas. Pessoas são pecadoras, somos todos, mas pessoas começaram a beber muito vinho. Ficaram bêbadas no momento novamente. Então foi onde substituiu o vinho pelo suco. E assim, se a pessoa quiser embebedar, ela vai ter talvez como é que é aquilo lá que dá por causa do açúcar, colesterol? Diabetes, vai ter um diabetes alto. Ele bebe muito suco com açúcar, tem que comprar muito suco de açúcar e ninguém bebe muito. Glória a Deus, tô brincando, viu, irmãos? Mas é essa questão que Paulo está tratando com eles, sabe? E Paulo continua, ele ainda alerta que tomar a ceia de modo indigno traz consequências sérias. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha que incrível essa palavra. Porque eles estavam fazendo essa barbaridade, essa baderna, no momento da ceia, um momento digno do Senhor, de lembrar a morte do Senhor Jesus Cristo, a morte de Cristo. Eles estavam tomando, embriagando, comendo, não esperando, não tinha comunhão, não tinha divisão, estava sendo egoísta. E muitos deles estavam fracos e doentes. Consequência. E ainda diz o texto: e não poucos que dormem. A pessoa estava morrendo e estava sofrendo. São consequências, irmãos. Então, o que a gente tira disso? Que Deus estava permitindo as enfermidades e até morte
quem ali estava, como disciplina espiritual, por causa da irreverência e falta de amor na ceia. Então, algo que a gente tem no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. O que o Paulo está dizendo aqui é o que eu disse para vocês. O Paulo não está dizendo que só quem é perfeito pode participar da ceia. Porque se fosse assim, é só Jesus. Amém, irmãos? Né? Só Jesus. Mas o que Paulo está falando assim, porque ninguém seria digno. Afinal, o que a gente tem em Romanos? Para mim, Romanos capítulo 3, está ali no versículo 22, 23. Acho que é versículo 23. Amém. 23, eu acho, irmão. Obrigado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se for para a gente ser severo, achar que Paulo está sendo severo, ninguém vai tomar, porque todos pecaram. Todos somos pecadores. E carecemos da glória de Deus. Mas não. O que ele está dizendo não é perfeição, mas discernimento e arrependimento sincero. Sabe? É de saber o que eu estou tomando. Como está a minha vida. Eu estou sendo fiel a Deus, a Jesus. Eu posso tomar, participar da ceia? Ou o que eu estou vivendo na minha vida? Eu estou num pecado de adultério? Aí eu vou tomar ceia? Não, irmão, né? Não é assim, não é assim. Obras da carne, obra do Espírito, como que é? Como que fala? Como que é as obras da carne? Adultério, fornicação, amém? Embriaguez, insulto, facção, tem tudo lá. Aí você está vivendo nisso, no meio dessa inveja, fofoca, tudo mais. E fornicação, para quem não sabe, vou explicar também. É um termo onde você vive com a mulher, você vive entre o homem e a mulher, você faz sexo. Fornicação, não casou perante a lei dos homens de Deus. Está em fornicação, pecado. Adultério, o que é o adultério? A pessoa traiu o esposo, traiu a esposa, adultério. Não tome. É um pecado nítido para todos, não pode tomar. Mas se você tomar, eu não vou chegar em você e vou falar, você está errado. Você sabe, ninguém aqui é criança de nós que tomamos, que nós que participamos. Amém, irmãos? Mas se você quer tomar, consequência é sua, não é minha. Eu não posso arcar com isso que você está fazendo. Eu não posso mandar em você. Eu não sou ninguém para mandar em ninguém. Você tem autoridade sobre sua vida. Você faz o seu caminho, você que faz, não é eu. Quer tomar, tome. Mas a consequência é sua também. Então o que a gente fala, que Paulo deixou para nós é exatamente isso. Que é um examinar-se, que é um ato de consciência espiritual. Um tempo de reflexão diante de Deus. Para com Deus. Né? Reconhecer se há pecado não confessado. Pedir perdão e se alinhar novamente com Cristo. Restaurar comunhão com os irmãos se houver algo que aconteceu entre os irmãos. E participar com entendimento de que aquele pão e vinho representa o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que é tão muito bom a gente saber que é algo primordial para nós. Ou seja, o exame é para não tomar de forma leviana, não para se excluir da ceia. Paulo não diz examine-se e não coma. Ele diz examine-se e se assim, coma. Amém, irmãos? Então, o verdadeiro problema que estava em Corinto, o problema ali não era o fato de serem pecadores, pois todos nós somos pecadores. Mas a prática deliberada e respeitosa do pecado, onde sabia que a Bíblia foi escrito. A Bíblia não proíbe você beber vinho, irmãos, tá? Aqui eu estou falando que a Bíblia diz. Não proíbe de você beber vinho, mas proíbe de você se embriagar. É pecado embriagar. Não se embriaguem. Quer beber uma taça de vinho? Beba em paz. Deus é contigo, irmão. Jesus, a gente não tem nítido Jesus falando, mas Jesus foi chamado pelos fariseus de beberrão. Né? Não foi chamado de beberrão bebendo suco, mas beberrão porque falaram que bebia vinho. E a gente vê a transformação dele ali, quando ele transforma água em vinho. Amém? Porque tinha um sommelier, né? Que era o cara que olhava se o vinho era bom ou não, um sommelier, eu nem sei falar, parece mesmo francês, né? Mas exatamente isso, foi ver o que? Se o vinho era bom. Ele foi degustar para ver se o vinho era bom ali para a festa do casamento. Então,
Não é proibido. Proibido é embriagar. E isso estava acontecendo em Corinto. Eles traziam tudo e embriagavam, nem esperavam os outros. Acho que nem o bispo que estava ali nem falava. Irmãos, vamos agora nos assentar, vou explicar para vocês no momento da ceia. Não, ele chegava ali já cheio de comida ali, chegava com os outros ali de vinho, falou, trouxe o vinho, vamos beber, ô glória! Entende? Aí Paulo chega ali e fala, o que está acontecendo? Que bagunça é essa aqui? Que reviravolta é essa? Aí o certo Paulo chega ali com o pessoal, os irmãos mais pobres, de menos condição, chega junto, aí vê aquele mesmo, né? O que está acontecendo? Estou perdido igual, o que tem? Não, vamos repreender esse povo agora. Vamos pôr ele sentado, ajoelhado no milho, né? Não gosto de mim, tem que orar no milho, irmão, tem que orar no milho. Mas é exatamente esse o ponto. Eu quis trazer hoje a questão da ceia, explicar a ceia para todos, porque normalmente eu não explico. Normalmente eu explico muito pouco a questão da ceia. Eu não explico também o contexto aqui de Coríntios. Mas hoje eu estou explicando o contexto de Coríntios, por que estava acontecendo ali. Exatamente isso, estava tendo uma baderna. Um momento que era para ser único, um momento que era para ser bênção. Um momento para a gente lembrar da ceia com o Senhor, com os discípulos com o Senhor. O Senhor ceiou com eles na penúltima ceia antes de ser morto. Depois, quando ele ressuscitou, ele fez novamente a ceia, a última ceia com os discípulos, ensinando eles como devia ser. Isso foi passado de seguidores a seguidores de Cristo. Mas Paulo volta ali em Corinto e vê exatamente essa baderna. E Paulo chama a atenção deles. Então eu vou passar a vocês que o contexto do texto, para não tirar o texto fora do contexto, é uma briga que estava tendo ali, que as pessoas ricas estavam bardenizando o momento da ceia. É isso. Amém. Palavra difícil. Mas é isso que estava acontecendo ali. Que eles não estavam respeitando aquilo que foi declarado através de Cristo Jesus. Pelo contrário, estava servindo de pedra de tropeço indo para muitos, né, irmãos? Imagina, se vocês chegarem aqui no momento da ceia, se fosse vinho, eu aqui já bêbado. Imagina, falando asneira para vocês, baboseiras. Entende? É exatamente esse ponto que estava acontecendo ali. O pessoal chegava, né, as pessoas mais humildes, o pessoal estava tendo. Não sei se vocês passam por isso, mas a última vez que fui para o Brasil, eu estive com meus ex-colegas, anciãos colegas da escola. Eu estava até comentando isso com o meu irmão ontem. Que eu fui embora antes de tudo. Foi um momento mais. Porque suportar a gente bêbada, gente, olha, tem que ter uma paciência do mundo. A pessoa começa a beber e começa a falar com você. E eu começo a falar. Aí começa a repetir. Entende? A gente contou aquilo umas 5 vezes, ela está repetindo de novo e você não dá mais atenção, porque ela já contou 5 vezes pra você aquela mesma história. Aí você fala, irmão, já entendi o que você quis me falar. Aí ele pega e fala assim, você tá bravo? E gosta na tua cara. Vem cuspindo na tua cara assim, você fala, meu Deus, eu tô tomando banho, que eu tenho que pôr um guarda-chuva pra ela falar comigo. Você não entende mais nada que ela fala. A pessoa bêbada é chata, gente. Pessoas bêbadas são chatas. Eu já vivi essa vida horrível. Então eu não quero que ninguém viva. Então, irmãos, tenhamos consciência. Não se embriaguem. Quer tomar um pouquinho de vinho? Em paz. Em paz. Não é pecado, não é pecado. Mas não se deixa levar. Sabe? Não se deixa levar ainda para aqueles filhos de Satanás que começam a te oferecer um pouquinho de vinho e falam, não é pecado, não toma vinho. Aí você fala, eu vou aceitar. Aí você vai tomar mais. Não, eu aguento, você também vai aguentar também. Aí troca cerveja tá bem. Pedra de tropeço. Então não sejamos assim. Se a pessoa falar não, é não. Se a pessoa quiser tomar, toma, mas consciente. Consciente. Fazemos isso com consciência. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E outro ponto que eu quero trazer para finalizar, porque já está tarde, irmãos. Hoje eu estou passando o tempo, me perdoe. Mas é que existe uma grande diferença entre um pecado e outro. Por que um pecado e outro? O pecado na prática, a prática do pecado. E o que eu chamo, o que eu falo mais simples é o pecado sem querer. Amém? Por quê? Porque muitas das vezes a gente passa por situações que a gente acaba pecando sem querer. É o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas faço o mal que não quero. A gente é falho, somos carnais. Mas algo que a gente tem que ter na nossa vida é que a gente tem que se arrepender. Arrependimento sincero. Porque se você está num trânsito, eu trago sempre o trânsito, porque foi onde eu tive muitos problemas na questão do trânsito. Hoje não tem, meus irmãos. Eu trago eu como exemplo para vocês, mas eu não tenho mais. Aleluia! E nem quero ter. Mas é algo que eu tive na minha vida que foi muito difícil.
onde uma pessoa fecha eu no trânsito e eu já xingo a pessoa. Entende? Aí na hora já vem aquela fala, ô Senhor, tô longe de ser parecido, tô longe de ser um seguidor seu parecido contigo. Então me arrependia sinceramente, ficava triste, ficava muito chateado porque eu falava, até quando? Hoje em dia eu consigo. Falo, aleluia, aleluia. Às vezes mesmo quando me fecha eu falei, um tempo atrás eu xingava. Mas não, passei por isso, então esse é um pecado sem querer. É um pecado que a gente, mesmo querendo, às vezes acontece, né? Mas existe a prática do pecado. Qual que é a prática? A pessoa sabe que é errado, mas continua. A pessoa sabe que a fornicação é errada, irmãos, mas não consegue abster para resolver. A pessoa sabe que o adultério é errado. Por que o adultério é errado? Se você não é fiel à sua esposa ou seu esposo que dorme com você, como que você vai ser fiel a Deus? Como seremos fiel a Deus se a gente não consegue ser fiel à pessoa que dorme com a gente? Algo que a máfia italiana tem aqui, isso eu admiro muito, exatamente esse ponto. Se a pessoa trai a esposa, porque lá na máfia era só os homens, se ela trai, ela não é digna mais de estar com eles. Porque se ela traiu a pessoa que ela consegue dormir junto, quanto dirá nós. Amém, irmãos? Então é sobre isso que eu queria trazer com vocês. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Vamos